1 João, capítulo 2, versículo 3. Nesse primeiro momento, vamos meditar apenas nesse versículo e ao longo do sermão olharemos para toda a passagem dos versos 3 a 11. Então permaneçam sempre com a Bíblia aberta, caminhando comigo e comparando nas Escrituras para ver o que ela nos diz. 1 João, capítulo 2, versículo 3, nos diz assim: E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Como nós sabemos que conhecemos ao Senhor? Se guardarmos os seus mandamentos. Esse texto me lembra de uma poesia de um autor desconhecido, mas que eu quero ler para você aqui e que eu peço que você preste atenção. Uma poesia que nos traz reflexão e nos faz olhar para a nossa própria vida, para vermos como temos vivido. Ela começa dizendo assim: Você me chama de mestre e não me obedece. Você me chama de luz e não me vê. Você me chama de caminho e não anda comigo. Você me chama de vida e não me deseja. Você me chama de sábio e não me segue. Você me chama de justo e não me ama. Você me chama de rico e não me busca. Você me chama de eterno e não me procura. Você me chama de gracioso e não confia em mim. Você me chama de nobre e não me serve. Você me chama de poderoso e não me honra. Você me chama de justo e não me teme. Se eu o condenar, não me culpe. Perceba a gravidade dessa poesia. Eu desejo de coração que ela não descreva nenhum de nós aqui. Quem conhece o Senhor? Como sabemos que o temos conhecido? Se guardamos os seus mandamentos. Se buscamos viver de acordo com a sua vontade. Mas como é isso? Como olhamos para esse guardar os mandamentos? Como olhamos para o verdadeiro conhecimento do Senhor? Como podemos saber se cremos em Deus? Esse texto, assim como toda a epístola de João, está focado em apontar para os seus primeiros ouvintes, para os cristãos ali do século I, mas também, inspirado pelo Senhor, falar ao nosso coração, nos chamando a examinar a nossa vida, mas não para que duvidemos da nossa salvação, e sim para que corramos para Cristo, sabendo que nele nós estamos salvos. Mas como saber que cremos em Deus? Essa é a pergunta, e o texto vai nos dizer, vai começar dizendo que aquele que crê em Deus o ama e obedece. Quem crê em Deus o ama e obedece. Versículos 3 a 6 vão nos falar sobre isso. Observe aí a princípio de novo o versículo 3. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Sabe por quê? Porque para conhecer a Deus, nós precisamos saber o que Ele quer, o que Ele é, o que nós devemos fazer para nos aproximar dEle. Por quê? Porque conhecer para as Escrituras não é uma mera noção de quem as pessoas descrevem ser Deus. Conhecer a Deus não é você saber dizer o que já lhe disseram que Deus é. Conhecer a Deus é estar em um relacionamento com Ele. O que caracteriza o cristão acima de tudo? Estar em um relacionamento abençoado com o Senhor. Para isso precisamos conhecê-lo e para estar num relacionamento com Ele, precisamos amá-lo. O que isso tudo tem a ver com mandamentos? O próprio Senhor Jesus vai nos ensinar.
Ele vai nos mostrar que amor, segundo as Escrituras, não é um mero sentimento, mas está ligado ao serviço, à ação. E quando nós falamos de Deus, está ligado à obediência aos seus mandamentos. Um versículo que já falamos algumas vezes nessas pregações aqui nas epístolas joaninas e que ainda vamos ouvir outras vezes. Um versículo que se encontra no Evangelho de João, do mesmo autor, onde Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E no versículo 23, Jesus continua dizendo, e ele fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Perdão, meus irmãos, e viremos para ele e faremos nele morada. Perceba a conexão aqui desse conhecimento relacional. Aquele que guarda os mandamentos é quem verdadeiramente ama a Deus. Aquele que guarda os mandamentos amando ao Senhor, tem o Senhor vivendo com ele, fazendo nele morada, tendo um relacionamento com ele. E aqui nós vemos uma conexão, um ciclo, onde o amor está conectado ao conhecimento e o amor e o conhecimento nos trazem para perto do Senhor. Mas para não cairmos, ainda que temos que falar de uma parte da nossa responsabilidade humana, nós sempre precisamos olhar para a soberania de Deus. Aqui nós vemos a epístola focar na responsabilidade humana de obedecer a Deus e de como aqueles que estão no Senhor buscam obedecê-lo. E nós vamos falar sobre isso, mas eu não posso deixar de enfatizar, para que não caiamos num legalismo, que temos a graça soberana de Deus, a soberania de Deus na salvação do seu povo em todas as coisas. Porque o que é que o próprio autor dessa epístola nos diz em outra passagem, lá no capítulo 4? Por que nós amamos a Deus? Amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Mas o que nos torna capazes de amar ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos? O que nos leva a amar o Senhor? O que nos leva a obedecer aos seus mandamentos? João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Tudo começa com Deus e termina em Deus. Deus é o começo e o fim, o alfa e o ômega. É Ele que é a fonte do amor que devemos a Ele. É Ele que nos conduz e nos capacita a amá-lo. Mas não podemos esquecer que esse amor que nós devemos a Ele é manifestado em obediência. E nós precisamos obedecê-lo. Porque, como o próprio autor vai continuar dizendo aqui, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Isso é João falando, mas olha o que Jesus diz lá em João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Olha só, quem não ama Deus? Aquele que não busca obedecê-lo. Aquele que não busca viver de acordo com a sua vontade. Mas quem o ama? Aquele que busca obedecer os seus mandamentos. E o que é essa conexão entre amor e obediência? Quando Jesus é perguntado pelos fariseus qual era o mandamento mais importante, ele nos faz perceber mais uma vez a íntima conexão entre amor e obediência. Por quê? O fariseu perguntou sobre o mandamento mais importante. E Jesus vai resumir esse mandamento em conexão com amor. Lá em Mateus 22, versículos 37 a 40, Jesus diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar igual a obedecer os mandamentos. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É o primeiro e grande mandamento. E Jesus vai continuar. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
destes 2 mandamentos dependem toda, não é parte, é toda a lei e os profetas. Você quer saber o que a Escritura como um todo ensina? Ame a Deus e ame ao próximo. Amor não é desconectado de obediência. Amor que não obedece não é amor de verdade. Mas obediência que não ama também não é obediência de verdade. As duas coisas estão intimamente conectadas. Cristo está falando aqui que todo o Antigo Testamento, que era a escritura da época, se resume em amar a Deus e amar o próximo. E, consequentemente, e mais especificamente, ele está dizendo que os 10 mandamentos se resumem nessas duas coisas. Amar a Deus significa obedecer os 4 primeiros mandamentos. Significa não termos outros deuses, não fazermos imagens de escultura nem as adorarmos. Significa não usarmos o nome de Deus em vão. Significa guardarmos o dia do Senhor para o santificar. Isso significa amar a Deus dessa maneira que Jesus diz aqui, com tudo que nós somos, temos e fazemos. E amar ao próximo como a nós mesmos é o mesmo que obedecermos os últimos 6 mandamentos, a segunda tábua da lei. É o mesmo que honrarmos aos nossos pais e, consequentemente, para a visão judaica, autoridades de maneira geral. É o mesmo que não matar e, como Jesus diz, não odiar, porque aquele que odeia está matando. É o mesmo que não adulterar. É o mesmo que não roubar. É o mesmo que não mentir. É o mesmo que não cobiçar. Obediência e mandamentos estão conectados. Ah, mas Saor, que coisa seca, mais de lei, de legalismo, de Antigo Testamento. Não, isso aqui é novo. É Novo Testamento. Quem falou que quem o ama é quem obedece os seus mandamentos foi Jesus, a manifestação da graça que nos salva. O amor de Deus, a prova maior de amor que veio até nós para nos salvar. E ele nos mostra que o amor verdadeiro nos leva à obediência. A obediência verdadeira é sempre uma consequência de amor. E é feita em amor. Tudo isso está ligado, meu irmão e minha irmã. Perceba, como Charles Spurgeon já disse, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece a Deus. Aquele que está sem fé, está sem obras. E aquele que está sem obras, está sem fé. Não oponham fé e obras uma à outra, pois existe um relacionamento abençoado entre elas. E se você abundar em obediência, sua fé crescerá excessivamente. Quer ter mais fé no Senhor? Ou melhor, vamos trazer o porquê de você buscar ter mais fé. Você quer ter um relacionamento mais profundo, íntimo e verdadeiro com o Senhor? Você precisa de fé. Porque é pelos olhos da fé que você vê ao Senhor. É pelos olhos da fé que você conhece ao Senhor e reconhece a sua presença e o seu amor. Como você vai aumentar a sua fé? Buscando mais o Senhor. As Escrituras nos dizem que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas também a fé verdadeira é aumentada pela obediência. À medida que a nossa fé nos leva a obedecer, a obediência nos leva a ter mais fé. As duas coisas estão conectadas e tudo redunda em amor. Deus é amor. E aquele que é de Deus também ama. E começa amando a Ele mesmo. Versículo 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Jesus vai complementar isso, vai falar no Evangelho de João. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E aqui, John Bradford
nos diz uma pequena frase com um grande ensinamento. Entregue-se à obediência, embora não o faça com o sentimento que deseja. A fé deve primeiro ir, e então o sentimento seguirá. Mas essa hora eu não consigo obedecer a Deus assim porque não é natural, meu coração não está querendo isso, vai ser hipocrisia. Meu irmão, se você sabe que tem que ser feito, faça, independentemente dos sentimentos do seu coração. Não se deixe ser governado por sentimentos. Não se deixe ser governado pelo seu coração. Seja governado por Deus e o que Ele manda você fazer. Mas é claro que nós também não devemos simplesmente obedecer sem buscar também o amor à obediência. O estar com o coração alinhado aos nossos atos. Devemos querer as duas coisas. Mas primeiro, nós fazemos o que é certo. Primeiro, nós obedecemos. E fazemos isso enquanto clamamos ao Senhor, confessando o nosso pecado de falta de amor e pedindo, Senhor, que eu continue obedecendo, porque o Senhor merece obediência, mas que a minha obediência seja conectada a um amor verdadeiro, para que não seja hipócrita, e sim seja uma obediência fruto de um coração arrependido e transformado, fruto do amor que vem do Senhor. Se você, por exemplo, e eu constantemente uso essa ilustração quando falamos desse assunto, você pode até ver o quanto você já ouviu de sermões meus e o quanto você estava prestando atenção se você reconhece essa ilustração. Mas, se você está andando na rua e você vê alguém querendo se jogar na frente de um caminhão que está vindo. E você pensa assim, nossa, eu deveria ajudá-lo, mas eu não estou com muita vontade disso. Na verdade, a única coisa que me faria ajudar essa pessoa é para depois eu receber os aplausos. É para depois eu receber algo em troca. Não vou ajudar. Você está agindo errado. Você tem que ajudar. Independente de se sua motivação está errada, você tem que ajudar. Você tem que obedecer, independente de se sua motivação está errada, você tem que obedecer. Se alguém está para se jogar na frente de um caminhão, segure essa pessoa e a impeça. Se seu coração queria aplausos, mesmo assim, obedeça, faça o certo, mas faça, não simplesmente dizendo, ok, é isso mesmo, meu coração quer aplausos, agora eu vou ter. Faça o certo, também à medida que você clama, para que Deus mude a motivação do seu coração, para que Deus converta as suas intenções, para que Deus transforme os seus alvos finais, e para que você obedeça, não para aplausos, não para conquistar a sua salvação, mas como um agradecimento àquele que merece todo o louvor, toda a adoração, e àquele que já nos salvou. Então, nunca deixe que seu sentimento seja o estopim, o início, a base da sua obediência. Obedeça enquanto você clama ao Senhor para que Ele lhe faça ter amor a essa obediência. Quer ver uma coisa muito simples e prática do nosso dia a dia a respeito disso? Ler a Bíblia, orar. Ah, não, eu vou fazer isso quando eu estiver com o coração, com vontade. Não, meu irmão, Deus nunca disse, medite na palavra de dia e noite se seu coração estiver alinhado com isso. Ele disse, medite na palavra de dia e noite. Ele disse, cresça no pleno conhecimento da minha vontade. Ele disse, ore, e quando orar, ore assim. Ele quer que você obedeça. Se você não tem vontade de ler a Bíblia e orar, sabe o que você deve fazer, ao invés de esperar ter vontade para fazer? Você faz, porque é uma obrigação. E eu repito, ler a Bíblia e orar é uma obrigação do cristão. Mas isso não anula que ler a Bíblia e orar é uma das maiores bênçãos do cristão. Porque são os instrumentos por meio dos quais nós temos um relacionamento com o Senhor. A obrigação não anula a existência de amor. Você é obrigado a amar a Deus. Mas amar a Deus
é a maior graça que você pode ter. É a coisa mais abençoadora que pode acontecer na nossa vida. Então faça o que você tem que fazer. Está sem vontade de ler a Bíblia e orar? Leia a Bíblia e ore enquanto você ora, inclusive pedindo ao Senhor mais amor por ler a Bíblia e orar. E por que eu estou enfatizando ler a Bíblia e orar? Nós podemos enfatizar vários mandamentos. E nós citamos aqui os 10 mandamentos, nós poderíamos citar outras questões. Mas acima de tudo, eu quero que você lembre que quando você obedece ao mandamento de ler a Bíblia e orar, o Senhor vai continuar falando ao seu coração. Não somente nessas poucas horas ou minutos que eu tenho aqui com você no domingo, mas todos os dias. E então, você aprenderá a obedecer os mandamentos capacitado pelo próprio Senhor. Ah, mas eu não acredito tanto na Bíblia. Leia. Sabe por quê? Sabe como você vai acreditar mais na Bíblia? É lendo a Bíblia. A fé vem pela pregação, pela pregação da palavra, pelo ouvir a palavra. Então, ouça a palavra, leia a palavra e deixe Deus transbordar no seu coração, para que você o ame e o obedeça da maneira correta. Final do versículo 5, início do versículo 6. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Qual é o tipo de obediência que nós devemos a Deus? É uma obediência do exemplo dos fariseus? Não, temos um exemplo mais perfeito. É o exemplo de Cristo. A obediência que você deve a Deus é a obediência que Cristo cumpriu perfeitamente. O que é que a Bíblia vai nos dizer? Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O foco é imitar a Cristo. Em Efésios, Paulo diz também: sejam imitadores de Deus. Nós vemos também em outras passagens das Escrituras dizendo que nós temos que ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E o próprio Jesus diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim também como eu, próprio Jesus falando, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Cristo deu o exemplo. Cristo deu o ensinamento. Nós somos imitadores de Cristo, certo? Isso significa cristão, pequeno Cristo, imitador de Cristo. Então imite o seu Senhor. Peça a Ele mesmo a capacitação para fazer isso, porque sem Ele você vai falhar. Mas capacitado por Ele, o imite, obedecendo os mandamentos de Deus, como Ele obedeceu, para que assim como Deus permaneceu nele em sua obediência, você também, obedecendo a Deus, tenha Deus vivendo em você e fazendo morada em você. Como saber que você verdadeiramente crê em Deus? Em primeiro lugar, busque obedecer os seus mandamentos. Essa obediência não vai ser perfeita, nós sabemos, falhamos, lutamos contra os nossos pecados e contra o velho homem ainda. O que nós temos que saber aqui é que o que esse mandamento, o que essa palavra está dizendo não é só conhece a Deus aquele que obedece perfeitamente. Não. Versículos atrás, João disse: eu escrevo para que não pequem, mas se vocês pecarem, ou seja, João sabe que mesmo o cristão que conhece a Deus de verdade, que está em Deus, ele também peca, ele também falha em sua obediência. Qual é a grande distinção então? É que aquele que verdadeiramente conhece a Deus, ele busca, ele tenta, ele se esforça, ele está o tempo todo com o alvo de imitar a Cristo, obedecendo a Deus. Você vai falhar nesses momentos. E quando falhar, se arrependa de verdade, mas confesse os seus pecados confiando no perdão de Cristo. E siga em frente, capacitado por esse perdão, pelo amor que lhe salvou, para então obedecer. Que a obediência seja aquilo que é constante na sua vida e não a desobediência. Que a desobediência seja a exceção da sua vida. E a obediência seja a regra, seja aquilo que você está constantemente praticando. E então, você verá na sua vida manifestações da salvação. É por meio dessa obediência que você é salvo?
Não. Hoje nós já vimos isso durante a nossa liturgia. Enquanto estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, somos salvos. Mas uma vez tendo sido salvos pela graça, fomos feitos criaturas de Deus, em Cristo Jesus preparados para as boas obras. Lembre-se, é Cristo que lhe salva. No dia que você estiver diante de Deus, você não vai dizer a pergunta dele: por que eu devo deixar você entrar? Por que eu devo salvá-lo? A sua resposta não vai ser: porque eu tento obedecer. Não. Não. A sua resposta vai ser: Cristo Jesus. Ele obedeceu perfeitamente. E Ele me deu graciosamente as obras dele para apresentar ao Senhor. Mas ainda assim, uma vez salvo, lute para viver em obediência ao Senhor. E aqui nós vemos João apontando para a primeira parte do grande mandamento que Jesus resume da lei e dos profetas. Ele fala sobre o amor a Deus. Quem conhece a Deus, o ama e obedece. É o primeiro ensinamento que vemos aqui. Mas João vai continuar. Ele entra no segundo ensinamento, que é também um segundo grande mandamento, e que vai falar então do amor ao próximo. Quem crê em Deus ama aos seus irmãos. Vamos ler agora os versículos 7 a 11. Acompanhe comigo aí em sua Bíblia. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas. Anda nas trevas e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Conhecer a Deus implica em amá-lo e obedecê-lo. E obedecer a Deus implica em amar o próximo. É já uma das obediências que nós devemos a Deus. A obediência de amarmos ao próximo. Amarmos as pessoas à nossa volta. Amarmos principalmente aos nossos irmãos na fé. Mas amarmos até mesmo aos nossos inimigos. Não devemos odiar as pessoas. O coração do cristão tem que estar cheio de amor. Agora aqui é interessante, vale a pena a gente mencionar, porque João começa quase que como um quebra-cabeça ou uma contradição. Ele fala: olha, o que eu escrevo é um mandamento antigo, mas é um novo mandamento. Mas que é antigo, que é novo. O que é que ele quer dizer aqui? Esse mandamento é antigo, meus irmãos. Amar ao próximo não foi algo que veio com Jesus, já está presente lá na lei, na própria lei, que está sempre conectada com amor, já está presente. Levítico 19:18 diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amar ao próximo já está ensinado na palavra de Deus desde os primórdios. Temos que amar. Então esse é um mandamento antigo, e é isso que João quer dizer com o mandamento antigo. Um mandamento que já estava presente, que os seus ouvintes já ouviram diversas vezes. Mas por que um mandamento novo, então? João não está se contradizendo. Ele está dizendo que o mandamento é antigo em um sentido, mas que ele é novo em um outro sentido. Esse mandamento é antigo porque ele já havia sido expressado muito tempo atrás. Mas ele é novo porque agora ele é especificado, expandido através do exemplo de Cristo. Ele é novo porque agora Cristo nos mostra
de maneira específica, real, mais profunda do que nunca, o que significa amar o próximo, como amar a nós mesmos. Às vezes as pessoas acham que amar ao próximo como a nós mesmos significa, portanto, amar a si mesmo antes de amar ao próximo. Porque se é para eu amar ao próximo como eu amo aos outros, então eu tenho que primeiro me amar para depois amar o próximo. Mas é interessante que esse mandamento, apesar de ser colocado dessa forma, ele é manifestado de maneira perfeita a partir do exemplo de Cristo, que amando ao seu povo, como amava a si mesmo, o que ele fez? Ele não pensou primeiro no seu bem, no bem de si mesmo. Ele se sacrificou pelo seu povo. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos não significa priorizarmos o nosso eu e a nossa vontade. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos significa priorizarmos o próximo como nós gostaríamos de ser priorizados, como Cristo nos priorizou, dando o exemplo perfeito de amor ao próximo. Ninguém tem amor maior do que este de dar a vida por seus irmãos. Esse é o amor de Cristo. Temos que amar ao próximo, mas Cristo é o exemplo perfeito disso, e por isso é o novo mandamento. E o próprio Cristo usa essa expressão. Ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Mas isso já estava presente em Levítico, de novo. O que Jesus está dizendo aqui é que ele está aprofundando o sentido de amar uns aos outros. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. É novo, porque agora o padrão foi elevado, porque agora ele foi especificado, deixado claro. Amar ao próximo como amamos a nós mesmos significa amar ao próximo como Cristo nos amou, priorizando nossa vida antes da dele. É isso que você deve ao seu irmão. Perceba, os versículos 9 a 11 estão falando de que mandamento antigo e novo é esse, é o de amar ao próximo. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. É sobre isso, essa parte do cumprimento e não cumprimento desse mandamento que João está falando. Quem ama o seu irmão permanece na luz. Quem é a luz? Deus. Quem ama o seu irmão está em Deus, permanece em Deus, conhece a Deus. E nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, e olhe que palavra forte, quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Somos o povo que só tem vida porque foi amado a tal ponto que o Deus perfeito enviou o seu Filho perfeito para morrer por um povo imperfeito. E então, desfrutamos desse amor. O que é o amor que devemos a Deus e o amor que devemos uns aos outros? É o amor manifestado de Cristo. Olhe para Cristo e somente para Cristo. Quer saber como amar a Deus? Olhe para Cristo, Ele amou de maneira perfeita. Quer saber como amar a Deus obedecendo os seus mandamentos? Cristo diz, imitem a Ele, guardem os seus mandamentos para que o Pai esteja com vocês, como está com Cristo, porque Ele o ama, guardando os seus mandamentos. Quer saber como amar a Deus? Olhe para Cristo. Mas quer saber também como amar o seu próximo? Olhe para Cristo. Ele é o padrão e Ele é a fonte desse amor que nós precisamos. Sejamos bem sinceros, estamos longe de amar a Deus como deveríamos aqui. Estamos longe de amar ao próximo como nós deveríamos aqui. Tudo começa pelo reconhecimento disso. Se você abre a sua boca para dizer, eu sou uma pessoa de coração bom, está aí uma frase que eu não gosto. Que as Escrituras dizem que o nosso coração não é nem de longe bom. Mas eu sou uma pessoa de coração bom, porque eu amo as pessoas. Seu coração não é bom. Seu coração é enganoso. Você não ama as pessoas como deveria, mas Cristo é a solução para tudo isso.
Pare de pensar em quão bom é o seu coração. Olhe para o coração de Cristo. Olhe para o coração que parou de bater, para que o seu voltasse a bater novamente por Deus. Olhe para o exemplo transformador de Cristo. Nunca diga que o seu coração é bom, diga que o dele é bom. Sempre que você falar de amor ao próximo, perceba, o seu amor, até mesmo pelo seu cônjuge ou filhos ou pais, é falho, não é o exemplo. Ame como Cristo amou. E amando assim, você verá a sua salvação. Mas, de novo, esse é um texto que foi escrito, nós vimos isso no primeiro sermão, foi escrito para que tenhamos certeza da nossa salvação. Então, por que às vezes parece que ele está nos fazendo duvidar? Porque o que João está fazendo aqui é, em um primeiro momento, nos fazendo olhar para nós mesmos. As Escrituras nos chamam a fazer isso. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Mas a Escritura nunca manda você permanecer com os olhos em si mesmo. Olhe para si, veja que você não é perfeito, e então erga seus olhos para Deus. Veja a perfeição, a graça, a misericórdia, o exemplo perfeito de amor. E diga: Senhor, eu examinei a mim mesmo. Pelas minhas obras, eu jamais serei salvo. Mas o Senhor me faz erguer os olhos para o Senhor. E no Senhor eu reconheço a minha salvação. E somente no Senhor eu reconheço a minha salvação. Você não será salvo por ter uma obediência perfeita, nem um amor perfeito a Deus ou ao próximo. Você será salvo porque Cristo é o amor perfeito demonstrado por Deus e pelo próximo. Confie no amor dele. Mais uma vez, alimentado por aquele que é amor, aquele que nos amou primeiro. Peça a Ele mesmo que transborde tão abundantemente em seu coração o amor que vem dele, para que você então o ame cada vez mais, obedecendo os seus mandamentos, e ame ao próximo como você deve amar, imitando o exemplo de Cristo.